Da luta do povo ao povo na rua. No dia 2 de julho de 1824, um ano depois da entrada das tropas nacionais pelas ruas de Salvador, consolidando o fim da guerra, o povo foi às ruas para comemorar o feito. Pegaram um menino negro, colocaram em cima de uma carroça e saíram em festa pelas ruas da cidade. E foi desta forma que o povo passou anualmente a tomar as ruas de Salvador para lembrar o grande feito popular que expulsou o exército português da Bahia e do Brasil. Veja, para diferentes estratos dessa sociedade baiana, essa memória da Guerra de Independência tem diferentes significados. A festa, como uma manifestação do povo, acabou sendo paulatinamente assumida pelo controle da elite, que passou a organizar a festa de tal forma que ela não tentasse tirar dela a cara do povo. Havia um problema da forma com qual a população festejava e que a elite precisava resolver. Aquela sociedade que rompeu com os portugueses, expulsou os portugueses daqui, 1823 e nos anos consequentes, não podia ter como símbolo da sua vitória, do nascimento da nova nação, um negro. Não podia ser um garoto negro em cima de uma carroça, pois aquela mesma sociedade era uma sociedade que continuava a ter escravos. E mais do que isso, para continuar a ter escravos, era uma sociedade que estava pautada, estruturada em uma ideologia que enxergava este negro como inferior. Como então ter este negro como símbolo da sua independência, como símbolo da sua nacionalidade? Aquela sociedade escravocrata não poderia conceber isso. Portanto, tinha que pensar em um novo símbolo. Mas que símbolo seria? Quem representaria? O que seria a representação do homem brasileiro? Iria colocar um branco em cima do carro? Ora, quem era o branco na formação da sociedade brasileira? Se não o português, o descendente do português, o símbolo do colonizador, justamente aquilo que o movimento da independência resolveu romper. Ainda que a elite da sociedade baiana e brasileira era a elite branca e escravocrata, descendentes dos portugueses em sua grande maioria, não poderiam ser eles símbolo da nova nacionalidade. Foram então recuperar os primeiros habitantes da terra. Apesar de ter esquecido nesta narrativa toda a guerra que fizeram contra esses habitantes, dos milhões que foram assassinados no processo de ocupação do território, mas no século XIX foram resgatar o índio como símbolo de brasilidade, para colocá-lo no desfile do 2 de julho, no desfile anual do 2 de julho. Foi aí que surgiu a figura do caboclo, em cima de um carro alegórico, em torno do qual as autoridades, portanto as elites, passaram a desfilar no dia 2 de julho. Mais tarde, ao lado do caboclo, juntaram a cabocla, que representava Catarina Paraguaçu, considerada a mãe de todos os brasileiros. A Índia, que se envolveu com um europeu e teria gerado o mito da origem da população genuinamente brasileira. Assim, o caboclo e a cabocla passaram a desfilar nas ruas de Salvador anualmente durante o 2 de julho. Porém, o povo não se deu por vencido nessa disputa de narrativa. O povo tratou de assimilar o caboclo e a cabocla não como um símbolo das elites,
mas como um símbolo popular daqueles que também resistiram e resistem durante tantos séculos da opressão. Portanto, caboclo e cabocla, que foram utilizados para despistar a presença de negros e mulatos, verdadeiros heróis da independência do Brasil na Bahia, acabaram sendo assimilados como simbologia deste mesmo povo. E este mesmo povo que anualmente ocupa aos milhares as ruas de Salvador, nesta festa cívica, que é certamente a grande festa cívica de todos os baianos e de todas as baianas. Foi assim, foi produto também do movimento social e da vontade do povo, que a deputada Alice Portugal apresentou no Congresso Nacional o projeto para que o 2 de julho fosse considerado efeméride nacional. E, no ano de 2013, a presidenta Dilma promulgou e publicou o decreto que coloca o 2 de julho dentro do calendário das datas de efemérides nacionais. Portanto, a independência do Brasil na Bahia, que é como foi chamado no primeiro momento em que decretaram feriado, que seria feriado nacional apenas na Bahia, saibam, senhores e as senhoras, é desde 2013 considerado um feriado nacional. Mas mais do que uma disputa de data, este ato representa o reconhecimento da importância que teve na Bahia a guerra da expulsão dos portugueses e foi fundamental para a consolidação do território nacional e da nacionalidade brasileira. Mas para nós baianos, ela significa a singularidade de ser baiano dentro deste mosaico tão complexo que é ser Brasil.